Davi, amigo fiel, é o título da lição de número 4 na classe dos jovens. O texto principal está em Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, pode confraternizar-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. No relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. Você sabe que tem gente que pega essa amizade, deturpa ela e bagunça toda ela, mas não tem nada a ver, tá? Então, há amigo mais chegado que um irmão. Então, anota aí. De onde surge este amigo mais chegado que um irmão? De onde? É só você ler o texto de novo. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que o irmão. De onde que surge este amigo que é mais chegado que o irmão? Ele surge dessa quantidade de amigos. Ou seja, no dia a dia, construa bons relacionamentos. E quando você tiver em dificuldade, dentre os seus amigos do dia a dia, surgirá um, ou não necessariamente é um número específico, mas surgirá alguém, sempre um número pequeno de pessoas, tá? 1, 2, 3, ok? Mais chegado que o irmão, ou seja, que vai te socorrer. Tá? Mas é preciso ter amizades no dia a dia. Quem se isola no dia a dia fica isolado na hora da aflição. Não quer ficar isolado no seu dia mais difícil? Não se isole nos seus dias normais. Eita. Tópico 1. A gente vai falar aqui nessa lição sobre, na introdução, a amizade tendo como foco de análise a história de Davi e Jonatas, tá? Então, Jonatas, filho de Saul, que foi educado na corte, preparado para a guerra e tal. E nós temos Davi. Há então aqui um cultivo de uma inspiradora amizade, tá? Uma amizade inspiradora, então. Quem era Jonatas? Bom, ele, quando entra em cena, ele já é comandante de tropas do exército de Israel e pouco se sabe sobre sua infância. No entanto, podemos imaginar como deve ter sido, né? Então, ele era filho de Saul, filho do rei, então ele nasceu na corte, foi educado ali da maneira mais assertiva, já prevendo aí o seu futuro reinado. Era um guerreiro ousado e corajoso, tendo participação decisiva em muitos conflitos e trazendo vitórias importantes para o reino. Tá? Então, ele já era, a essa altura, admirado e naturalmente apontado como o sucessor de Saul. É interessante que os traços de caráter de Jonatas são diferentes do seu pai Saul, né? Claro que ele foi fiel ao seu pai até o fim, tombando juntamente com ele na batalha, e mesmo quando ele procurava proteger Davi, ele agia de maneira leal ao seu pai. Bom, um detalhe importante para conhecermos melhor Jonatas pode ser observado a partir do momento em que perceberam em Davi o ungido do Senhor, enquanto Saul se revoltou profundamente e começou a persegui-lo com a intenção de vê-lo morto. Jonatas aceitou honradamente o direito de Davi ao trono. Então, veja, interessante isso, né? Interessante isso aqui, que, veja, Jonatas poderia ter ciúmes de Davi pelo seu pai, que era o atual rei, e pelo seu próprio futuro reinado, né? Então, quando Jonatas percebe em Davi que ele seria o futuro rei, porque Saul, seu pai, tinha sido rejeitado, Jonatas nos mostra uma grande lição de admiração, de lealdade, por que não dizer de humildade. Se ele tivesse um coração como o do seu pai, Saul, ele teria ciúmes, ele teria inveja de Davi, ele se aproveitaria da amizade para destruir Davi, mas ele não fez isso. Então, uma grande lição da amizade é aquela pessoa que celebra as nossas vitórias. Eu digo que uma das coisas mais tristes que existe no mundo hoje é o fato de que nós encontramos muita gente para chorar as nossas derrotas e poucos para celebrarem as nossas vitórias.
E um amigo de verdade, ele não é conhecido por chorar com você na sua derrota, porque na derrota, inimigo chora com inimigo. Agora, celebrar a vitória do outro é só para quem é amigo de verdade, tá? Essa amizade de Davi e Jonatas, ela não foi esquecida, tá? Davi, ele manteve a sua aliança com Jonatas, mesmo depois da, da sua morte, da morte de Jonatas, quando ele busca encontrar algum descendente da casa de Saul, e ele encontra, então, Mefibosete, que era filho de Jonatas, é isso? Se eu estiver confuso, vocês me falam aqui nos comentários, tá bom? E então a amizade de Davi e Jonatas, ela durou para além da vida. Mesmo depois de Jonatas morto, Davi procurou honrar esta amizade, tá? Bom, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, faça parte desse nosso grupo de 30 mil inscritos. Eu conto com você, é só clicar no botãozinho vermelho, se inscrever, ativar o sininho de notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Amizades que edificam. Uma amizade que agradou o Senhor. A amizade entre Davi e Jonatas nos ensina lições preciosas. Primeiro, foi uma amizade que agradou ao Senhor, sendo edificante para ambos. Os dois foram abençoados por essa amizade. Quando buscamos amizades dentro dos padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação em diversos sentidos, desde afetivos, psicológicos, espirituais e outros. Então, você tem aí Noemi e Ruth, você tem Paulo e Silas, enfim, você tem diversos exemplos de amizades que vale a pena nós procurarmos. Então, é uma amizade que edifica, que aproxima de Deus e não uma amizade que afasta. A palavra de Deus nos revela que aquele que tem muitos amigos pode congratular-se. Se alguém diz que tem muitos amigos, talvez não tenha nenhum. Então, não podemos confundir amigos com seguidores, né? Então, assim, aqui a gente está chegando a 30 mil inscritos. No meu Instagram eu tenho mais de 50 mil seguidores. Quantos frequentam a minha casa? Então, amigo, seguidores à parte. Quantos entram dentro do meu quarto? Amigos, seguidores à parte. Então, a gente, nos tempos que nós vivemos hoje, né, nós precisamos separar as coisas. Interessante que Davi era bom de fazer amigos. Né? Davi era bom, Davi tinha diversos amigos, tinha grandes amizades, nenhuma delas como essa entre ele e Jonatas. Por isso que muita gente tergiversa sobre essa amizade, fala um monte de bobagem. Somos uma média das pessoas com quem andamos. Né? A psicologia diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. Se andarmos com pessoas sábias, agregaremos sabedoria. Se andarmos com pessoas descomprometidas com a vida, amargaremos frustrações e insegurança. Né? Então, o jovem, principalmente, o jovem precisa escolher as suas amizades, porque muitas vezes as amizades, elas nos conduzem, às vezes, por um certo caminho. Olha o que diz Provérbios 13, 20. Aquele que anda com homens sábios, será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Entende? Então, sabe aquele ditado antigo, né? Diga-me com quem andas e direi quem és. Porque as pessoas com quem você faz aliança demonstram que você procura. Não é, nem sempre é sobre o tipo de influência que eles exercerão sobre você, mas o tipo de influência que você está procurando nas outras pessoas. Não é?
Então, quem é da luz anda com quem é da luz. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Estou falando aqui para jovens. Você pode ter, o jovem cristão, ele pode ter amigos que não são cristãos por questões do trabalho, por questões da faculdade, por questões intelectuais, sei lá. Mas amigo chegado, amigo para chamar de melhor amigo, amigo para andar junto, amigo para abrir o coração, precisa ser gente que anda com Deus. Porque se o jovem que anda com Deus, ele vai abrir o seu coração sobre suas mazelas, sobre seus questionamentos, suas dúvidas, sobre tudo, inclusive sobre Deus, com um amigo que não anda com Deus, é claro que esse amigo que não anda com Deus não terá nada de Deus para falar para ele. Entende? Então não é sobre se isolar e crente andar só com crente, mas é preciso ter maturidade para saber escolher as amizades e para saber qual é o nível de influência, para determinar qual é o nível de influência que as amizades vão ter sobre você. Então, o amigo do trabalho escolar, o amigo do trabalho é o amigo do trabalho. Agora, para sentar na mesa, para trocar ideia, para contar segredos, para abrir o coração, aí é quem anda com Deus. Porque aí vai ter uma palavra, vai ter uma profecia, vai ter uma oração, entende? Então vai ser edificante a conversa. Agora, se eu abro o meu coração sobre minhas mazelas, sobre meus problemas, sobre o meu pecado, para alguém que está no pecado, como é que ele vai me ajudar? Será que alguém de fora da igreja vai dizer assim para mim, escuta, vai para a igreja, amanhã eu te levo lá? Claro que não, ele já está fora. Entende? Então, o jovem, ele precisa ter bons critérios na hora de se relacionar. Não é? Ter amigos que compartilham de valores nobres é sempre um convite ao desenvolvimento saudável. Então, é importante o jovem ter diversos amigos. Agora, é preciso estabelecer critérios de avaliação e de influência para cada tipo de amizade, tá? E eu concluo aqui falando das amizades virtuais, só rapidinho, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. O seu comentário vale ouro, seu comentário nos ajuda, nos direciona, tá certo? Lembrando que aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp. É um prazer atender a sua igreja aí no ano de 2025. Tá? Tópico 3 vai falar sobre amizades virtuais. Bom, a fragilidade das relações virtuais, eu já disse aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho 50 mil seguidores no meu Instagram. Quando eu faço aniversário, quantos parabéns eu recebo? Olha, gente, não passa de 100. Não chega a 100. Tem gente que segue a gente só para ver o que a gente está fazendo. Não segue para interagir, não segue para nada. Então, o mundo virtual, ele é muito superficial. Muito superficial. Então, é muito perigoso o jovem estabelecer as suas amizades só no mundo virtual. É muito perigoso. Porque na hora do aperto, na hora da dificuldade, nada é mais poderoso quanto um abraço. Nada é mais poderoso do que eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Entende? Então, as telas, elas são ao mesmo tempo que uma grande oportunidade de conhecer pessoas. Eu sou convidado, às vezes, para pregar em lugares que eu nunca fui. Você me viu aonde? Eu te vi lá no YouTube, na aula da EBD. Eu vi um vídeo que você postou pregando em um lugar e achei interessante. Percebe? Mas o contato é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente, tá? Então, as relações virtuais são frágeis, tá? As redes sociais, elas são frias. As redes sociais são um grande teatro, fala a verdade, um grande teatro. Tudo que está ali foi de alguma forma manipulado. Tudo. Tudo. Todo vídeo, toda foto. Ou manipulou o ambiente, então
Eu manipulei esse ambiente aqui, ok? A minha cama está arrumada, mas eu ajustei, eu coloquei uma lâmpada aqui na frente, tá vendo aqui atrás de mim tá azul. Eu manipulei o ambiente, só que não é o meu ambiente normal, ok? Eu arrumei a cama, tirei as coisas de cima da cama, eu troquei, estou em casa, mas eu coloquei uma camisa, coloquei aqui, ó, meu relógio cenográfico aqui, para ficar mais apresentável, dei um trato no cabelo, entende? Eu não vou ligar a câmera de qualquer jeito. Assim é na foto. Então, nem tudo que se vê entende? E quando eu digo tudo é manipulado, eu nem estou dizendo isso de forma pejorativa, de forma negativa. Mas as pessoas se equivocam muito. As pessoas às vezes tomam como algo verdadeiro o que não é. As pessoas às vezes tomam como algo profundo aquilo que é profundamente superficial. Então, o ambiente virtual, ele é perigoso. Ele nos ajuda a construir pontes, ele nos ajuda a chegar em lugares, não sei de onde você está me assistindo, pessoas me assistem do Brasil todo. Que legal. Mas e no dia a dia? Você me conhece? Será que eu sou legal? Será que eu sou simpático? Isso não dá para saber. Não dá. E isso é perigoso nos dias de hoje, porque as pessoas criam uma expectativa no virtual e aí quando vão para o presencial, né, o físico, elas descobrem que, nossa, não era tanto assim, hein? Nossa, mas ai que decepção. Ué, gente, vida real é vida real, ok? Vida real é vida real, tá? Então, muito cuidado com esse ambiente virtual, certo? Ele deve ser o nosso servo, ok? Nós somos os senhores desse ambiente virtual. Ele é nosso escravo. Do contrário, nós nos tornamos escravos e ele se torna o nosso dono e aí é perigoso. Bom, comportamento de rebanho, que é aquele conceito de manada, né? Todo mundo vai. Você vê que agora está todo mundo falando de legendários. Feito manada, todo mundo falando de legendários. Qual é o próximo assunto? Você vai ver, daí, sei lá, 5 dias surge outro assunto na internet. Aí vai todo mundo falar daquele assunto. É o efeito manada. É quando somos levados a uma postura de pensadores dos pensamentos alheios. É quando nós permitimos que a forma de alguém pensar seja nossa. É quando nós agimos sem pensar, por instinto. Ah, tá todo mundo fazendo, então vamos lá fazer também. Não, tá todo mundo... né? Aí às vezes você olha a juventude hoje, cara, parece que eles saíram tudo no mesmo lugar, foram todos no mesmo tatuador, compraram as roupas tudo no mesmo lugar. Você fala, meu Deus do céu, que é isso? É o efeito manada. Né? E a Bíblia ela nos chama a pensar. A Bíblia fala de mente renovada. Né? Então nós precisamos pensar. Para quê? Para não sermos manipulados. Os prejuízos do comportamento de rebanho têm sido alarmantes. Perda da capacidade de raciocinar e agir por si mesmos, necessidade de suprir carências que não são reais, propensão a comportamentos distorcidos e práticas pecaminosas, afastamento dos objetivos de vida, esfriamento na fé, entre outros tantos. Você quer ver um comportamento de manada que está ficando muito forte no nosso meio? É o ataque à CLT. Quando eu era jovem, quando você era jovem, o maior desejo da gente, o que era? Ser CLT. Fazer 18 anos para arrumar um emprego com carteira registrada. O jovem, quando fazia 17 para 18 anos, ele entrava em crise. Por quê? Porque ele não podia ser registrado. Se ele estivesse trabalhando em algum lugar, ele tinha que ser mandado embora para poder cumprir o serviço militar, para depois conseguir um trabalho registrado. Hoje, um bando de crianças começaram a atacar a CLT.
juntamente com um bando de milionários que ficaram milionários vendendo curso, que ensina a vender curso para um bando de idiotas. E aí eles ficaram milionários, mostrando Ferrari, Bugatti, mansão alugada. E um monte de gente comprando isso. E entrando na pilha com esses caras, igual na época, quem aí é da minha época, né, na época da pirâmide, né, da Amway, e de tantas coisas que surgiram por aí para ficar rico instantaneamente. Aí agora veio o tigrinho e virou uma bagunça. E a juventude já não quer mais ser CLT. CLT virou um demônio, não quero ser CLT. Onde é que isso vai parar? O Brasil já tem uma carga de pessoas ociosas, ou aposentadas, ou pensionistas, muito superior à quantidade de pessoas trabalhando. E o que sustenta os benefícios sociais são aqueles que trabalham no CLT. Se todo mundo abandonar o CLT, o sistema de benefício social não se sustenta. E isso é fato já, hein? Isso já é fato. Já existe uma ameaça de se cortar no ano que vem alguns benefícios aí. E aí? Então, é um efeito manada. Alguém grita, todo mundo vai atrás. Não é? Alguém grita lá, ó, gente, é incrível, todo dia. Vou entrar no YouTube para assistir um vídeo, aparece lá, ó, só de você se inscrever eu vou te mandar 100. E um monte de gente, pô, eu vou ganhar 100. Irmão, se o cara tá te oferecendo R$ 100, sem nenhuma exigência prévia, ô gente, ninguém tá rasgando dinheiro. Por que uma empresa ia te dar R$ 100? Qual que é a jogada? O efeito manada, ele rompe a capacidade de raciocinar das pessoas por si mesmas. Elas são levadas. Aí, galera, eu entrei, ganhei, eu fiz. Só que para um que entra e ganha, tem 1 milhão entrando e perdendo. Isso ninguém conta. Para um que entra e ganha, tem um que só está ganhando, que já é milionário e vai ficar ainda mais milionário pela desgraça de um monte de pobre que vão ficar ainda mais pobres, que se deixam iludir, efeito manada. Aí ele termina falando aqui também das identidades em crises. Com o passar dos anos, as mudanças e transformações culturais, sociais e filosóficas vêm contribuindo para a criação dos conflitos entre as gerações. Os jovens são fruto de um mundo diferente daquele que seus pais foram criados. Diante de tantas transformações, é vital o diálogo para o entendimento de que certos valores não prescrevem e assim possamos ter nas novas gerações a consciência de uma continuidade dos propósitos divinos. Isso aqui, ele é um dos grandes problemas, tá? A falta desse diálogo tem causado crise de identidade e levado muitos jovens a se sentirem perdidos e incapazes de interagir positivamente em um universo tão dinâmico. Esse quadro tem gerado uma série de efeitos indesejados, entre eles ansiedade, depressão e desvalorização de si mesmos, tá? Então, o mundo está diluído, tá? A identidade do mundo está completamente diluída. E o jovem cristão é chamado a viver valores absolutos. O antídoto para não se perder na sua identidade é olhando para a palavra de Deus, que tem princípios e valores absolutos que não se diluem com o tempo, que não se tornam fluidos com o tempo, mas que são absolutos desde a eternidade e para toda a eternidade. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.